Muitas vezes, ser verdadeiro e não se convencer facilmente nos faz aprender coisas que nem todo mundo aprende, porque não se digna a fazer perguntas. Meus irmãos e minhas irmãs, as perguntas, elas invadem os nossos corações. As perguntas, elas sempre vêm a nós e muitas vezes por vergonha, muitas vezes por espírito de comodismo, ou muitas vezes por uma fé muito rasteira, nós não nos damos o direito de perguntar. Hoje nós ouvimos esta leitura do livro de Gênesis, que conta o final de Jacó e o final de seu filho José. E muitas vezes nós escutamos essas leituras nas celebrações, nas missas de domingo ou dia de semana. E muitos de nós, às vezes, ouvimos essas leituras e não nos perguntamos o porquê dessas leituras serem lidas em momentos tão importantes. O que eu lá tenho que saber como é que Jacó morreu, se comprou túmulo, se não comprou túmulo, se ele falou, não falou, o que José falou na hora que ele está... Por que eu tenho que saber de tudo isso? Vocês já se perguntaram? Ou não? Não tiveram essa audácia na fé? Porque para que eu vou querer saber o que José falou com os filhos dele, ou onde que ele enterrou, por que ele quis que o seu povo pegasse os seus ossos do Egito e levasse para a terra prometida? Olha, é muito interessante, nós descobrimos que a palavra de Deus, ela não fala de um Deus nas nuvens, de um Deus que não se importa, de um Deus que não se envolve. Muito pelo contrário, a palavra de Deus fala de um Deus que deixa rastros dele na vida de um povo. E não de um povo visto de uma maneira total, mas de um povo enxergado em diversas pessoas que estão espalhadas por essa história da salvação. Nós vemos hoje que Jacó está morrendo e está transmitindo a todos os seus filhos palavras de encorajamento. Da mesma maneira, José, ao morrer, está dirigindo aos seus palavras de encorajamento e dizendo uma profecia para que eles, olhando para o futuro que Deus prepara, serem capazes de viver com intensidade o presente. Imaginem vocês que há muitos anos antes de conhecer, 400 anos antes do povo sair do Egito com Moisés, vocês se recordam? Moisés tirou o povo do Egito porque ouviu a voz de Deus lá no monte. E aí, por causa disso, foi ao Egito buscar seu povo, mas porque José já havia, de certa forma, profetizado essa palavra. Por isso que a gente tem que pegar os textos antigos para a gente descobrir onde Deus pisou na história, aonde Deus agiu na história da salvação. E vejam, ele diz a todos aqueles que estão reunidos na hora da sua morte. Isso já é bonito, porque hoje a gente morre sozinho. No tempo de Jacó, de José, a família se reunia para celebrar a morte, era muito bonito. Então José diz ao povo, está no versículo 25, quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco. Vejam, se você tomar o livro de Êxodo, quando Moisés está partindo com o povo de Israel rumo à terra prometida, lá vai estar dizendo, e eles recolheram os ossos de José e levaram para a terra prometida consigo. O que eu tenho a ver com isso? Tudo.
Porque isso fala da nossa história, como Deus pisou na vida dos nossos antepassados e como Ele pode pisar na nossa vida. Como Deus pisou no passado, Ele pisa também na nossa história, nos visitando, nos acalentando, nos aliviando de todo o mal e nos encorajando a ir mais adiante. Vejam essa palavra que Jesus diz aos discípulos hoje. O discípulo não está acima do mestre, e nem o servo acima do seu senhor. O que é importante para o discípulo? O que é importante para o servo? Que ele seja igual ao seu Senhor. Qual é a meta da nossa vida? Qual que é a meta da sua vida? Muita gente vai dizer, a meta da minha vida é casar. A meta da minha vida é ter dinheiro. A meta da minha vida é ser uma pessoa respeitada. Só que Jesus está dizendo aqui, a meta da nossa vida, enquanto cristãos, é quanto mais eu me parecer com o Mestre, melhor. Quanto mais eu refletir a imagem do meu Mestre, que é Jesus, melhor. Quanto mais nas minhas atitudes eu puder reproduzir as atitudes de Jesus, melhor, porque eu vou estar me assemelhando ao Mestre. Santidade é igual a tornar-se igual a Jesus. É o que nós ouvimos aqui. E é interessante que Jesus, Ele não só nos traça uma meta, mas Ele também nos orienta sobre o caminho. Porque Ele diz, vocês não podem ter medo. Jesus teve medo de alguma coisa? Não. Jesus falou o que era necessário para as pessoas certas, no momento certo, sem medo. Jesus, quando começou a anunciar o Evangelho, vocês podem olhar lá, quando se corta a cabeça de João Batista, ele fica preocupado porque ele sabe que o destino dele é o mesmo. Como foi? Foi pregado na cruz porque falava as verdades que ninguém queria ouvir. Falava coisas que ninguém levava em consideração. João Batista foi um que olhou para Herodes e disse, não é permitido que você tome a mulher do seu irmão. E aí Herodes adorava ouvir João Batista, mas a mulher dele não ficou muito satisfeita e manda a filha cortar e pedir a cabeça de João Batista num prato. Jesus sabia que a sua presença incomodava, principalmente os dirigentes do povo, mas ele não deixava de falar porque as suas palavras são palavras de... Não. As palavras de Jesus são palavras de... A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de eterna. Escutem. Porque se você falar só vida, você vai achar que é para essa aqui. Mas Jesus, vida eterna. Ou seja, a palavra de Jesus, ela nos auxilia aqui, agora, mas no amanhã, no depois, naquilo que está além do horizonte, que a gente não consegue enxergar. Compreendem? Jesus, ele fala de realidades terrenas com os olhos fixos nas realidades do céu, porque as realidades do céu dão sentido à nossa vida. As realidades do céu nos ajudam a avaliar todas as coisas para que a gente possa descobrir o nosso verdadeiro valor. Por isso ele diz, não tenham medo. Aquilo que vocês escutam no silêncio ou no pé do ouvido, vocês devem proclamar no alto das casas, em cima de todos os lugares, sobre os telhados, para que todos possam ouvir. Mas aí vem a pergunta: será que nós, enquanto discípulos de Jesus, temos ouvido as suas palavras ao pé do ouvido? Ou a gente não escuta mais Deus?
Porque escutar ao pé do ouvido significa o quê? A gente só pode falar ao pé do ouvido de quem a gente ama. Porque se eu chegar perto da namorada de Mateus e falar ao pé do ouvido dela, que Mateus vai rupiar comigo. A gente só fala ao pé do ouvido com quem tem intimidade com a gente. A gente só fala ao pé do ouvido coisas que a gente deseja comunicar ao coração da pessoa. E Jesus está dizendo, olha, o que você ouve ao pé do ouvido, você tem que proclamar nos telhados. Porque aquele que tem intimidade com Deus, aquele que tem intimidade com o Salvador, ele é capaz de escutar palavras que convencem. Palavras que não são apenas discursos, palavras que não são palavras espalhadas ao vento, não são discursos, não são vozes que possam ser ouvidas, mas o som dessa palavra ressoa por toda a terra. Recordam do Salmo? Irmãos e irmãs, é necessário a gente ouvir esse Jesus que nos diz, não tenham medo daqueles que são capazes de matar o corpo. Hoje em dia nós somos muito medrosos. Nós temos medo de tudo. Olha, você vê que interessante. Você está andando na estrada, existe dentro, no nosso meio, uma teoria, que é igual o pessoal da roça fala, né? Teoria. Da roça não, nós falamos, né? Em vez de teoria. Que diz assim, quando você encontra um acidente na estrada, você não pode colocar a mão em ninguém. Vocês já ouviram isso? Como é que você não vai colocar a mão numa pessoa que está sofrendo lá, você não vai tentar ajudá-la? Alguém consegue ficar parado? Não consegue ficar. Não consegue ficar parado porque a graça de Deus nos dispõe a ir lá. Não por curiosidade, igual muita gente vai, mas para poder socorrer, para poder sanar aquilo que está faltando, aquele que está deitado, sofrendo. Na rua, nós às vezes não temos coragem de nos aproximar daqueles que estão mal cheirosos ou que estão desorientados na vida. Eu achei tão interessante, outro dia, uma discussão entre nós. Alguém disse assim, engraçado, né? A gente não vê falar que moradores de rua pegaram Covid e morreram. Mas é porque, será que os moradores de rua não pegam Covid ou a gente não está interessado na vida deles? São anulados. Ao contrário, quando morre algum ator, o pessoal faz manifestações, mas é porque a gente não costuma ouvir o que Jesus diz ao pé do ouvido. Nós estamos acostumados a berrar, a gritar, mas coisas que são desnecessárias. O necessário, a gente fala baixinho assim, escondidinho lá, igual a doninha que estava rezando o terço no ônibus, Maria cheia de graça, ninguém escutava. Mas todos nós somos atalaias do Senhor. Ou seja, nós somos aqueles que estão vendo o que está além da montanha e precisamos pregar para aqueles que não veem. Precisamos falar para aqueles que não veem. É claro que nós temos que aprender como falar. Isaías, quando teve aquela visão que ele estava no céu, o anjo pegou uma brasa do altar do Senhor e tocou o lábio de Isaías, dizendo, agora o seu lábio está purificado. Ou seja, agora você não vai falar por si mesmo, você vai falar por Deus. Vai falar em nome de Deus. Não aquilo que você quer, mas aquilo que Deus te orienta a dizer. Hoje não. Hoje a gente precisa tomar cuidado porque muita gente tem falado demais, mas tem errado na fala, porque não falam aquilo que Deus quer, mas falam aquilo que eles querem. Nós, enquanto pregadores, vocês, enquanto educadores, que também são pregadores, são pastores da sua família, da sua casa, da sua comunidade, nós temos que tomar cuidado para não falarmos aquilo que nós queremos, mas falar a verdade. Porque a verdade, ela liberta. A verdade, ela transforma. Por isso que Jesus, ele olha para todos e diz, não tenham medo
daqueles que matam o corpo, mas vocês devem temer aquele que é capaz de destruir a sua alma e o seu corpo no inferno. Hoje em dia é interessante, porque a gente se aventura a fazer tudo, nós estamos nos aproximando demais do inimigo de Deus e deixando Deus de lado. Ah não, eu tenho que fazer isso para me experimentar. Aí eu vou lá, experimento e não saio. Eu tenho que fazer isso porque todo mundo faz, eu vou fazer também, mas eu sei que eu não vou ser conquistado. Será? Será que você não vai ser conquistado? Será que você tem uma fé tão forte que é capaz de vencer esse mundo que é tão chamativo, que é tão provocador? O mundo é provocador. Só que nós, enquanto cristãos, não estamos provocando. A gente tem ficado escondido com medo de falar aquilo que é necessário, de falar aquilo que é bom, não para se exaltar, para ter poder sobre os outros, não, mas para anunciar isso que Jesus nos fala ao ouvido, isso que Jesus nos fala na escuridão da nossa vida. E dizer em alto e bom som: eu sou de Cristo, eu sou de Deus, eu escolho Deus, né, William? Eu escolho Deus. Mas para mim escolher Deus, eu preciso saber que esse Deus que eu escolho tem uma vontade muitas vezes diferente da minha. Olha, irmãos e irmãs, nós temos que ser convencidos desta palavra. Nós valemos muito mais do que muitos pardais. Se Deus cuida do pardal, dessa andorinha que anda por aqui, se Deus cuida dela, você imagina de nós, como Deus cuida, como que Deus nos defende, como que Deus está sempre à frente de nós. Nós não podemos estar à frente de Deus, mas Ele sempre está à frente de nós. Nós temos aquela jaculatória, né? Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, não é? Um negócio. Só que às vezes nós fazemos assim: não, Nossa Senhora, vai para trás. E aí a gente não deixa a palavra, que é verdade, ela passar na frente. Por que Nossa Senhora passa na frente? Vocês já se perguntaram? Por que Deus passa na frente? Deus está muito mais à frente que Nossa Senhora, claro, evidente. Mas por que a gente tem essa devoção? Porque ela passando à frente, ela nos ensina aonde pisar. Mas o problema é que nós queremos pisar na cabeça da serpente no lugar da virgem. A gente quer tomar decisões que não são nossas. Queremos mudar aquilo que não fomos nós que construímos. Outro dia chegou um casal perto de mim, querendo batizar o filho. Não, eu quero batizar meu filho. Eu perguntei: não, você quer batizar? Que delícia! Vamos lá então, o que nós podemos fazer? Como é que vocês estão participando da igreja? Como é que vocês estão participando da vida da comunidade? Não, nós não vamos à igreja, não. Aí eu pergunto: você quer batizar seu filho, mas não vai à igreja? Não, nós queremos batizar ele porque minha mãe que quer, meu avô. Então chama os avós aqui, porque por vocês eu não batizo, não. Mas você pode escolher isso? Posso, porque eu estou colocando em risco a fé de uma criança. E fé de criança a gente não coloca em risco. Ou coloca? Não coloca em risco. Fé de criança você não coloca em risco. 2 pais que não vêm às celebrações, 2 pais que não acreditam em Deus, acreditam numa força, não acreditam num Deus que é pessoa. Vou batizar o filho deles para quê? Para eles não é a culpa da criança. A criança tem direito ao batismo. Mas eu não confio no pai, na mãe, nem nos padrinhos, porque não vai orientar a criança direito. Ou então vai falar assim: não, meu filho, você vai estar batizado, mas quando você crescer, você escolhe a fé que você quer, pelo amor de Deus. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Se a gente não teme aquele que é capaz de destruir nosso corpo e nossa alma no inferno, a gente experimenta andar por caminhos que não são caminhos de Deus. E não é fácil encontrar esse caminho. Jesus diz:
O caminho que conduz à perdição é largo e amplo, não é verdade? O caminho que conduz à salvação, ele é o quê? Estreito. É só isso que está lá escrito na palavra de Deus? É só estreito. Vocês já leram a Bíblia, esse capítulo? Eu não sei onde é que está, não. Mas eu já li, está escrito lá. O caminho que conduz à salvação, ele é estreito. E aí tem um complemento. Quem sabe português está lá. E são poucos que o encontram. O mais difícil não é andar pelo caminho estreito. O mais difícil é encontrar o caminho estreito. Vocês já pensaram nisso? Ah, não, eu estou no caminho estreito, que eu estou sofrendo muito, eu estou na igreja. Não, talvez você está no caminho bem largo. Às vezes você está andando largamente, igual uma gazela pulando. Mas encontrar o caminho estreito é difícil. Sabe por quê? Ele requer de nós uma posição diante da vida que nem todos nós temos, de aceitar Deus como o princípio e o fim. Irmãos e irmãs, ouçamos essa palavra de Jesus hoje. Não tenham medo, mas temei aquele que destrói a sua alma e destrói o seu corpo. O que destrói o nosso corpo? Aí eu sei que sabe. O que destrói a sua alma? Você que vai dizer. A igreja orienta, mas ela não... tem muita gente que fala assim, não, a igreja católica permite tudo. A igreja católica permite que a pessoa faça... Não. A igreja católica orienta, mas ela não obriga. Porque Jesus não obrigou ninguém a andar atrás dele. Quando ele estava conversando com os discípulos, lá no capítulo 6 de João, que ele diz... Este vai ser meu corpo, este vai ser meu sangue. Se você não comer a minha carne, se você não beber o meu sangue, você não terá parte em mim. Muita gente abandonou Jesus, falou assim, não, essa palavra é muito pesada. Eu não posso compreender esse negócio de comer corpo e comer carne e beber sangue, eu não estou fora. Jesus falou que não, gente, volta aqui, vocês entenderam mal, não é isso que eu estava dizendo, não, vem cá, eu sou muito brincalhão. Não, ele olhou para os discípulos que estavam mais próximos e disse o quê? Vocês não vão embora não, né? Falou assim, não. Ele disse o seguinte, e vocês? Não querem ir embora também não? Aí que Pedro diz, a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então a gente precisa conhecer a palavra, não decorada, igual muita gente fica arrotando Bíblia para todo lado. Bíblia não é a palavra de Deus, não é. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que essa Bíblia produz no seu coração, te faz ir para frente, te faz encontrar caminhos, te faz encontrar saídas. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, para que na hora que o nosso mestre olhar para nós, a gente consiga dizer para ele de todo o coração, Senhor, eu não fiz nada, apenas quis ser igual a Ti. E ele vai dizer, isso basta, não precisava de muita coisa mesmo. É só ser igual a mim. Se você for igual a mim, está tudo certo, está tudo combinado. Amém?